Ok, alunos, voltamos aqui então, eu, professor Jusilândio Souza, aqui levando até você estatística. E a gente vai só complementar aqui a aula anterior, para entrar no conteúdo desta aula. Na aula anterior, a gente viu um gráfico em pizza, ok? Um gráfico em pizza. Ou seja, é um tipo de gráfico em setores. Na verdade, em geral, esse é o mais utilizado. Claro que há outras formas de gráfico em setores, tá? Mas o mais utilizado é em forma de pizza. E nós vemos aqui que aqueles dados mostrados, a frequência de alunos, o número de alunos em cada grupo, e nós vimos a divisão dos grupos em estaturas, em faixas de estaturas, o número de alunos em cada grupo, ele é representado aqui em setores. Observe, por exemplo, o maior setor desta cor aqui, ele é justamente o setor de 1,67 m a 1,74 m. Aí você já pode pensar assim, puxa, nessa faixa de estatura, você tem um número maior de alunos. Então, a ideia é sempre essa, é você visualizar o todo no único desenho, no único gráfico, você tem uma visualização do todo, tá? E em termos de frequência, de quantidade de ocorrências em cada grupo, ok? Você vê, por exemplo, que o grupo que possui menos pessoas, menos alunos naquele grupo, ele vai ter, então, uma fatia menor aqui da pizza, ok? Tranquilo isso aí, é só para você ter uma ideia do que nós vamos trabalhar aqui. Claro que para a gente vai interessar mais os pormenores, né? A gente vai corrigir aqui diversas questões de concurso e a gente vai ver que o que interessa mesmo são os pormenores. Mas há algo básico que você não pode deixar de compreender. Exemplo, a diferença entre esses três principais tipos de gráficos. Você não pode deixar de compreender. Mas isso é tão básico, tão tranquilo, que eu tenho certeza que você já entendeu. A gente vai, então, trabalhar agora com o assunto realmente pertinente a esta aula aqui, que, deixe-me buscá-lo aqui. Ok. Dados brutos, rol e amplitude total agrupados. Desconsidere esse agrupados. Vamos pensar, por enquanto, apenas em dados brutos. O que são dados brutos? Veja bem, os dados brutos são aqueles dados, aqueles valores, aqueles números, aquelas informações que ainda não foram processadas estatisticamente ou matematicamente. Então, você tem à sua disposição uma gama de dados e você precisa trabalhar com eles. Ora, se nenhum trabalho estatístico foi feito ainda com aqueles dados, você os considera brutos, ok? Brutos. Exemplo, você vai preparar dados estatísticos de uma escola, de uma grande escola. E aí, a coordenadora chega até você e diz, olha, eu quero que você trabalhe comigo a estatística aqui da escola, a gente vai querer, a gente deseja analisar o desempenho dos alunos nos 5 últimos anos escolares, e aí a gente quer que você trabalhe esses dados estatísticos. Ou seja, em outras palavras, o que a sua coordenadora quer? Você é funcionário da escola. A sua coordenadora, ela deseja saber, ela deseja ter formas de visualizar rapidamente qual foi o desempenho daquelas turmas ao longo dos 5 anos. Sem ter que olhar dado por dado, aluno por aluno, etc., e fazer as comparações individuais. O que você faz, então? Você utiliza instrumentos estatísticos, você utiliza modelos estatísticos para poder apresentar, para resolver o problema, para mostrar para essa diretora ou para essa coordenadora gráficos, formas gráficas que facilite a compreensão dela daquele todo que está ali, daquele universo estudado, ok? Aos poucos você vai entendendo o que realmente a gente quer neste curso. Ok. O que eu quero que você entenda agora, neste momento,
é que esses dados que a coordenadora vai pedir que você analise, até então, eles são dados brutos. Eles estão sem qualquer análise estatística, tá? Sem nem mesmo uma média, uma mediana, nem moda, algo bem simples, né? Você não dividiu em decis, quartis, percentis, nada, ok? Você não calculou desvio padrão, nada. Não há qualquer processo estatístico. Você tem, então, os dados brutos. Quer ver um exemplo? Aqui a definição do que eu já disse, né? Dados brutos. São dados que ainda não foram organizados numericamente e que não passaram por qualquer processo estatístico. Ok? Não estão sequer numa ordem. Né? Exemplo, conjunto das estaturas de uma centena de estudantes do sexo masculino de uma universidade. Tá? A gente vai trabalhar com esse exemplo aqui bastante ao longo do curso, bastante mesmo. Então, vamos apresentar aqui dados brutos. Olha aqui dados brutos. Observe que não dá para fazer uma análise disso aqui simplesmente da forma como está. Observe, você não tem aqui sequer uma ordem numérica, não há sequer uma ordem numérica. Como eu vou falar de processos estatísticos aqui? Esses dados estão totalmente brutos. Os dados estão jogados aí de qualquer jeito, tá? A ideia aqui foi essa, jogar os dados de qualquer jeito aí, para você entender de vez o que é dado bruto. Ok. O que se faz agora, então? Observe que sequer na ordem numérica está. Você tem aqui 188, 189 centímetros, né? É a estatura. Você tem 158 aqui, tem 176 no final, mas tem números maiores aqui. O que se pode fazer aqui? Professor, a princípio eu poderia, por exemplo, colocar isso aí na ordem crescente ou decrescente. Sim, começou bem. Este é o primeiro passo que você dá em estatística quando você está trabalhando com dados brutos. Você vai colocar na ordem. E esta ordem é tão importante, embora tão simplória, que tem até um nome. Que é a sequência, né, mais dados brutos. Tem até um nome, olha. Rho é o nome. Então, nós vamos estudar agora Rho e a amplitude total. O que é Rho? O que é Rho, professor? Nós temos aqui os dados agora em ordem. Observem, na ordem numérica. Que vai até 190, tá vendo? Você tem o primeiro número menor, 151 centímetros, ou seja, 1,51 m, a menor estatura observada na análise. E você tem a maior estatura observada, que é de 190 centímetros, ou seja, 1,90 m. São as estaturas observadas. Ok. E o que é Rho, então? Rho é a disposição dos dados brutos em ordem crescente ou decrescente. Rho é simplesmente isso aí. Professor, só isso? Quando eu vi Rho, amplitude, dados brutos no meu edital, professor, eu entrei em parafuso. Eu nunca vi isso. É só isso. Muito simples. Claro, é óbvio que a gente vai dar umas complicadinhas aqui a partir do terceiro módulo para você começar a se preparar para as provas de concursos, obviamente, né? Mas, por enquanto, é tudo realmente simples assim. Ok. E o que é amplitude total? É a diferença entre o maior e o menor número. O maior e o menor número. Nos dados apresentados, a menor estatura é 151 e a maior 188. Logo, a amplitude é 37, ou seja, a diferença. Mas só uma correção aqui. Estamos falando aqui de 151 a 188. Então, na verdade, só veio até aqui, olha. 189,90 eu vou até tirar para não causar problema, para você não ficar na hora de montar o slide. Aqui. Então, desconsidere esses dois últimos por enquanto, tá? Considere apenas até 188. Nós só temos agora os dados de 1,51 m a 1,88 m. Então, se o menor dado é 1,51 m, é 151 centímetros, e o maior 188, qual é a amplitude? A amplitude é a diferença entre o maior e o menor.
Simples. Você vai pegar o maior dado, 188, e vai subtrair dele o menor, 151. 151. Eu apaguei esses dois últimos para aproveitar o nosso exemplo, tá? Mas se você quisesse fazer com 190, tudo bem. É 190 menos 151. Você vai ter a amplitude total. Mas só para fazer valer, para aproveitar esse slide da definição, 8 menos 1 dá 7, 8 menos 5 dá 3, 1 menos 1 nada. Então, 37. Como é que se calcula, então, a amplitude total de um conjunto de dados? Bom, primeiro, para calcular a amplitude total, você vai precisar fazer o quê? Disponibilizar os dados brutos em RAW. Vai ter que fazer um RAW desses dados. Ou seja, o que é fazer um RAW dos dados brutos? Colocar esses dados em ordem crescente ou decrescente. Então, RAW é só isso. RAW é a disposição dos dados brutos em ordem crescente ou decrescente. Por enquanto, entenda que é só isso. Ok. Depois de fazer o RAW, ou de montar o RAW dos meus dados, ou seja, depois de dispor os meus dados em ordem crescente ou decrescente, neste caso crescente, eu vou pegar o maior dado, que no exemplo do slide foi 188, vou pegar o menor dado, que no exemplo é 151, e vou fazer uma subtração. Então, a minha amplitude total é 37. 37 é a minha amplitude total. Professor, por que a palavra total? É porque daqui a pouco a gente vai trabalhar com a amplitude por classe. A gente vai ver a tabela, a gente vai disponibilizar em tabelas, né? E vai ver a amplitude por classe, tá? A gente vai voltar àqueles gráficos, mas agora, depois de pegar dados de tabela e passar para os gráficos. E a gente vai, quando vir a tabela, a gente vai mostrar a amplitude por classe. Ora, a amplitude total, você vai trabalhar com todos os dados, depois de disponibilizá-los em RAW. A amplitude por classe, você vai pegar apenas determinada classe, como a gente vai ver aqui. Ok. Mas, professor, e se eu quisesse calcular a amplitude, reconsiderando as estaturas 189 e 190 em centímetros, né? Ora, é só você fazer o seguinte. Você vai pegar 190 e diminuir de 151. 190 menos 151, ok? Então, qual seria a amplitude? Então, 10 menos 1 dá 9, vem um para aqui, 9 menos 6 dá 3, então seria 39, obviamente, né? 39. Então, a amplitude total seria 39 se eu considerasse todos os dados aqui. A questão é que quando eu confeccionei aqui esses dados de definição do RAW, eu acabei considerando como maior 188, ok? Mas deu para entender. Então, o RAW é a disposição dos dados brutos em ordem crescente ou decrescente, ok? E a amplitude total é a quantidade de intermediária, a subtração do maior valor pelo menor. Fica melhor assim, tá? Distribuição de frequências. A gente vai trabalhar mais isso aqui na próxima aula, mas eu já vou introduzir para você aqui distribuição de frequências. Por que a palavra distribuição? A gente vai ver isso aqui demais em estatística, até chegar lá em algo mais avançado, como distribuição de Poisson, algo mais avançado. Mas o que é? Por que distribuição? Não seria melhor trabalhar apenas com as frequências em si, professor? Por que dizer distribuição de frequência? Ora, não seria só dizer, exemplo, alunos da 8ª série do colégio tal, nós vamos distribuir esses alunos entre brancos, negros, índios, mulatos e assim por diante. Vamos ver pela raça, cor, etc. Ok? Então, a gente vai. Brancos, quantos alunos? Aí, digamos, 8 alunos. Negros, quantos alunos? Digamos, 12 alunos. Mulatos,
Quantos alunos? Digamos 15 alunos. E assim por diante. Ora, você está vendo aqui, você está dispondo a frequência, a ocorrência, a quantidade de vezes, né, que aquela situação ocorreu. Você poderia fazer isso aqui. Mas por que distribuição? A questão é que quando nós registramos a frequência de cada dado, quando a gente registra a frequência, a gente pode fazer algo mais, buscar mais informações numa dada tabela de frequência. A gente pode ter uma ideia mais, digamos assim, mais científica de um conjunto de dados, se a gente fizer o quê? Se a gente distribuir, olha a palavrinha, se a gente fizer a distribuição dos dados segundo alguns parâmetros. Então, por isso que a gente prefere dizer distribuição de frequência. A gente vai poder distribuir esses dados segundo alguns parâmetros. E isso é de uma ajuda imensa em estatística, tá? A análise das distribuições é de uma ajuda impressionante em estatística. Vamos lá então, né? Vamos pelo menos falar as definições desse primeiro slide aqui nesta aula, para na próxima a gente pegar para valer. Distribuição de frequência. Classes ou categorias, a gente vai dar essas definições aqui, e a gente vai utilizar todas essas definições ao longo da próxima aula, e ao longo de todo o curso a gente vai estar falando disso aqui, tá? Então é importante demais isso aqui. Classes ou categorias. O que são classes ou categorias? São agrupamentos de elementos com uma ou mais características em comum. Classes ou categorias. Foi exatamente o que eu fiz aqui. Quando eu imagino, olha, os dados totais aqui, 12 mais 15 mais 8, né? Então, 8 mais 12, 20, mais 15, 35. Então, nesses 35 alunos aqui, ó, 35 alunos, 20, 35 alunos, brancos, negros e mulatos, ok? Ok, o que eu fiz? Eu dividi esses alunos em classes ou categorias, classe de alunos brancos, negros e mulatos, para poder facilitar a análise. Foi isso que eu fiz. Então, classes ou categorias são agrupamentos de elementos com uma ou mais características em comum. Ora, se eu considerei aquele grupo de elementos ali como brancos, a característica em comum é a pele branca. Se eu considerei negros, a característica em comum é a pele negra, e assim por diante. Isto vale para qualquer situação. Você vai dividir em classes ou categorias. Frequência da classe é a quantidade de elementos pertencentes àquela classe. Neste caso aqui, qual é a frequência da classe de alunos brancos? 8. 8 elementos ocorrem ali, 8 ocorrências ali. Qual a frequência da classe de alunos negros? 12. Professor, de onde saem esses números? A quantidade de elementos observados, ok? Essa coleta de dados na estatística é muito importante, ela precede tudo isso aqui que estamos fazendo. Claro que, como os concursos não cobram a questão da coleta de dados, a pesquisa dos dados em si, né, ir lá e coletar os dados, a gente acaba não colocando. Mas tudo isso aqui precede de uma coleta de dados. Seria como se alguém dissesse para você assim, ó, gostaria que você, é uma tarefa difícil, essa que eu vou dizer, né? Mas gostaria que você pegasse uma prancheta e fosse para a Via Dutra, né, a rodovia, e contasse a quantidade de carros que circulam lá por hora. E além de contar a quantidade de carros que circulam por hora, a gente quer que você também diga que carro passou ali. Então, você vai lá e coloca os vários tipos de carros numa prancheta, digamos que fosse possível isso aí, né? Pega uma prancheta com papel A4, coloca o nome dos carros possíveis que podem aparecer ali, e aí vai passando um carro, aquele carro é carro tal, vai anotando, olha, ticando ali, anotando, etc. Depois, essa coleta de dados é que vai levar você a conhecer a quantidade de ocorrências, a quantidade de frequência em cada classe que for utilizada. Neste caso, nessa pesquisa aqui, de exemplo que a gente falou, né, nessa possibilidade de contar os carros e dividi-los em classe, a gente está falando de carro, mas poderia ser a cor da pele,
pode ser a idade, a estatura, que é o tema que a gente vai trabalhar aqui ao longo praticamente de todo o curso, né? Então, o que você precisa entender é que trata-se aqui de organização em classes e mostrando valores que dizem a frequência de cada classe. Acho que já está bem batido isso aqui, a gente não precisa mais voltar a esse tipo de coisa, você já entendeu para valer. O que é a tabela de frequência? Também chamada de distribuição de frequência, é a distribuição dos dados por classe de forma tabular. Distribuição de dados por classe de forma tabular. Então, isso é uma tabela. Então, o primeiro passo é a coleta dos dados. Ok? Que a gente não vai estudar aqui, que não aparece em concurso. A coleta de dados, a forma de coletar os dados. O segundo passo é a disposição desses dados seguindo uma ordem. Lembre-se que os dados virão brutos de lá para cá, né? Então, você vai fazer o rol desses dados. Depois de fazer o rol desses dados, você vai fazer o quê? Você vai preparar esses dados para estudos, ou seja, você vai dividir esses dados em classes, segundo as classes que você determinou, né? Vai dividir esses dados em classes. Após dividi-los em classes, você vai construir a tabela de frequência deles, também chamada de distribuição de frequência. É isso que você vai fazer. Isso é importante, é muito utilizado, tá? A grande vantagem da estatística é esta, que você vê aqui na aula, aquilo que você vai empregar na sua vida profissional, não importa onde você esteja, tá? Até numa monografia de curso, você vai fazer uma pesquisa de campo, você vai precisar da estatística para poder tratar esses dados, né? Tabular esses dados, como dizem nas faculdades, e assim por diante. Bom, aí, o que é que vamos fazer na próxima aula? Na próxima aula a gente vai iniciar aqui com essa tabela de frequência, a gente vai mostrar para você, após garimpar esses dados, pegar esses dados, disponibilizar em rol, né? Colocar na ordem, e depois dividir em classes, a gente vai pegar essas classes e representar aqui numa tabela com suas frequências. Observe que a gente nem chegou ainda nos gráficos, né? Professor, o senhor falou de gráficos, sim. Eu mostrei lá uma questão de nome, para você ter um primeiro contato. A gente vai trabalhar com aquilo ali de forma bem veemente, né? De forma bem profunda. Ok, então o que vamos fazer? Nós vamos, na próxima aula, iniciar o estudo por essa tabelinha aqui e mostrar para você como é que as coisas já começam a ficar mais claras em estatística. Não saia daí, continue nos assistindo, eu te vejo na próxima aula.